Pode sim. Pode sim, podcast com Marta Franco Ramos e as mulheres articuladas do Tocantins. Pode sim. Com as mãos, atira-se um beijo ou uma pedra, uma flor ou uma granada, uma esmola ou uma bomba. Com as mãos, o agricultor semeia e o anarquista incendeia. As mãos fazem os salva-vidas e os canhões, os remédios e os venenos, os bálsamos e os instrumentos de tortura, a arma que fere e o bisturi que salva. Estas palavras são trechos do monólogo Das Mãos de Diego Sá. E são com as mãos que artesãos e artesãs criam suas obras. O trabalho manual artesanal costuma ser delicado e exige tempo e dedicação. Na natureza, bicho carpinteiro é o nome popular e genérico de diversas espécies de besouros que, durante o estágio larval, brocam troncos e cascas de árvores. Aqui em Palmas, bicho carpinteiro com K é o nome de um ateliê que produz artesanato e oferece oficinas de técnicas variadas de trabalhos artesanais. A direção do ateliê é da nossa convidada de hoje, Nani Dias. Seja bem-vinda, Nani, ao nosso Pode Sim. Muito agradecida. Uma satisfação imensa estar aqui. Que bom, eu fico muito feliz de conhecer você. Fico muito feliz de você poder estar aqui no nosso Pode Sim, né, que é um podcast voltado para as mulheres empreendedoras e para aquelas mulheres também que desejam empreender. E aí, Nani, eu queria que você pudesse falar para a gente, né, que eu achei o seu trabalho fantástico, né, que você é uma mulher de presença. Falasse para nós quem que é a Nani, da onde que você veio, se é do Tocantins, né, contar um pouquinho da sua vida para nós. Com o maior prazer. Dos 50 anos que eu completo mês que vem, 36 eu estou no Tocantins. Então eu me considero tocantinense. Mas eu nasci na fronteira do Brasil com a Argentina, numa cidade bem pequenininha chamada Itaqui. Morei lá por 14 anos, vim para cá cortar o cordão umbilical do Tocantins. Não tinha Tocantins ainda, né? Então, sou bem orgulhosa de acompanhar todo esse processo. E a gente acaba meio que querendo contribuir, né? E o artesanato me deu essa oportunidade de contribuir com o Tocantins, com Palmas, com o cenário que a gente está inserido, né? Então, você já mora aqui em Palmas, aqui já tem, o quê, 36 anos? 36 anos de Tocantins, né? 35 anos de Tocantins, né? Eu cheguei um ano antes. Mas em Palmas, mais de 20. Porque você também morou em outra cidade do Tocantins. Quando chegamos, morei em Gurupi. Morou em Gurupi. Fiquei um tempo em Gurupi. Depois você morou em Araguaína Morei também? em Araguaína por poucos anos e vim para Palmas de novo. Aí já fixou residência em Palmas. É verdade. E qual que é a área que você atua, Nani? Eu tenho duas ocupações profissionais. Uma é na Universidade Federal do Tocantins, eu sou servidora de lá desde 2006. E a outra é o meu empreendimento, que é o Bicho Carpinteiro. Sim, lá na Universidade Federal você é professora? Eu sou técnica. De formação eu sou professora, mas na universidade eu atuo como técnica. E aí você começou a conciliar a sua profissão, né, na UFT, e aí começou também a empreender nesse ramo do artesanato. Na verdade, o artesanato veio primeiro, né? Eu era professora, alfabetizava, e aí eu tinha que inventar ferramentas para auxiliar no processo de ensino. Estava sempre inventando um jogo, alguma coisa, e era um prazer imenso construir essas coisas, né? E depois eu me tornei mãe. E na hora que eu me tornei mãe, eu falei, não vou sair de perto da minha filha até ela ficar maiorzinha, e eu precisava contribuir financeiramente em casa. Legal. E aí veio aquela história, uma visita achava bonito alguma coisa que tinha lá decorando a casa e perguntava onde eu tinha comprado. Quando eu falava que eu havia feito, eu quero que você faça para mim. E aí eu vi que já era uma fonte de renda, e então começou assim. Com o tempo eu montei o ateliê e depois eu passei no concurso da UFT. Então a universidade veio depois, mas eu não consegui dissociar. Acaba que eu consigo levar, hoje eu consigo levar as duas atividades paralelas. E assim, é um trabalho, né, como a gente
comentou no início que exige muita dedicação, né? Muito carinho, né? Preparo. E eu posso falar até que é um dom de Deus, né? Quando você trabalhar no artesanato, né? E foi ali, Nani, que você encontrou a sua vida ali, quando você começou a, vamos dizer, até a fabricar essas peças, né? Que hoje, eu queria até que você falasse depois pra gente tudo ali que você produz no ateliê. Tá bem. Eu me encontrei nessa atividade, eu gosto bastante e eu acho até que é terapêutico. Eu atendi muitos pacientes encaminhados por terapeuta ocupacional para serem meus alunos de artesanato. Quando eu comecei a dar aula foi assim, foi a pedido de amigos que eram terapeutas, que recomendavam o artesanato como realmente um tratamento, né? Como uma terapia. E é assim que eu me sinto quando eu estou produzindo uma peça. Eu vou para Nárnia, sabe? É muito bom. E assim você também desenvolve esse trabalho, né? Que ali tem as oficinas que você dá os treinamentos para quem tiver interesse, né? Em aprender também, né? Sim. Normalmente, a gente faz as oficinas nos finais de semana. Tem um cronograma, a gente divulga com bastante antecedência, faz uma pesquisa antes, né? De técnicas, porque eu também não sei tudo, mas se tiver uma demanda para uma determinada técnica, a gente chama artesãos parceiros para irem lá oferecer isso, né, no espaço. E também tem uns momentos interessantes que eu crio situações para o artesanato ser só um pretexto. Por exemplo, oficina para o Dia das Mães ou Dia dos Pais. A gente abre oficinas para que os pais façam atividade junto com os filhos. E é muito prazeroso. Quando acaba, encerra, as pessoas não querem ir embora, né? Porque está muito bom. Mas e agora, Dia dos Avós, a ideia é construir alguma coisa. A avó e o neto, o vô e o neto, e criar memória juntos, né? Então, não é só produzir alguma coisa, é criar um momento para ser lembrado. Então, as oficinas também são assim. Acaba que cria um vínculo, né? É. Esse vínculo da família, né? Acaba que fica aquela questão também que vai tendo toda a interação, né? Além de com outras pessoas, com a própria família também. É verdade. E quando foi que você começou com o ateliê? Quando foi que você sentiu aquele dom de Deus para começar a iniciar? 1991, por aí, eu já estava começando, saindo da faculdade, começando a trabalhar com alfabetização. Em 2004, eu abri as portas do ateliê na minha casa, mas eu abri as portas, tinha aquela cara comercial. E em 2012, eu me tornei empresa, né? Formalizamos a empresa. Então, desde 1991, mas desde a minha infância eu faço artesanato. Desde que eu me entendo por gente, está. E eu fui muito incentivada pela minha mãe. Eu me lembro, criança, 8 anos, fazendo tricô, brigando com a minha irmã, porque ela pegava minhas agulhas de tricô escondida para assar milho no fogão a lenha. Então, desde que eu me entendo por gente, eu faço artesanato. Mas comercialmente foi a partir de 1991. Nani, eu queria que você falasse para a gente, né, como que vocês funcionam. Além de você, quantas as artesãs fazem parte, né, e o que é possível a gente encontrar lá? Tá. Quando eu tenho demandas muito grandes, que eu sei que sozinha será impossível, eu seleciono aquelas pessoas que eu conheço a produção, que eu conheço o empenho, né, o compromisso. Então, eu faço parcerias específicas. Também acontecem projetos com data pré-determinada para acabar, eles têm prazo de validade. Então, lá já funcionou uma loja coletiva, colaborativa, e a gente teve parceria com 14 artesãs. Então, depois se filtrou, ficamos em 7, e as pessoas expunham, né? Tínhamos uma loja física, que existe ainda lá, tinha uma rotatividade para administrar, para receber os clientes, captar encomendas. Isso durou um ano. Então, lá acaba acontecendo vários projetos que envolvem muitas pessoas. Então, assim, não existe um número fixo, justamente porque os projetos eles são diversificados em tempos diferentes também. Hoje,
por acaso, se uma mulher tiver interesse em fazer uma capacitação nessa área do artesanato, como que ela faz para ter acesso a saber quais são os cursos que estão oferecendo, para ela saber questão de valores, quais são as turmas que estão sendo montadas? É tudo pela sua rede social? Isso, tudo pela rede social. A pessoa entra em contato pelo WhatsApp comercial, tem o link na biografia do Instagram, faz o contato, né? Mas também a gente tem os cartazes com tudo pronto. Então, os valores são bem claros, a técnica é tal, a data é tal, o valor é tal, e a pessoa vê se encaixa. Às vezes ela não consegue participar naquela turma, mas ela sinaliza que tem interesse, e a gente já registra e faz o contato quando tiver uma nova turma. Então, funciona assim. E no caso, por exemplo, a pessoa, quando ela vai fazer uma capacitação dessa, ela já leva todo o seu material, do que ela vai produzir ali? Não, todas as oficinas eu faço com material incluso. Ah, entendi. Justamente porque as pessoas Às vezes têm não essa sabe, dificuldade. né? Tem todo um cuidado com o material. Por exemplo, se a gente vai fazer uma carteira de tecido, se eu especifico um tecido, a pessoa traz outro, não vai dar certo, né? O resultado final vai ser comprometido. Então, eu optei por já oferecer as oficinas com material incluso, né? Porque eu também compro em grande quantidade, eu consigo um preço melhor, isso vai chegar para o cliente com um valor menor. Então, tem todo um estudo de mercado, de fornecedor. E quando a gente ganha um presente artesanal, é diferente, né? É algo, né, que é marcante. Eu não sei as outras pessoas, mas para mim tem um significado diferente em relação a um produto industrial. Você tem um carinho maior. Como que é hoje a questão assim da comercialização? A procura é grande, tem muitas pessoas que têm interesse em estar comprando para dar de presente. Como que está essa questão hoje no mercado? No mercado de Palmas, eu observo o seguinte, a gente tem dois públicos. Tem aquelas pessoas que buscam um item presentear com um valor menor, e tem pessoas que não se importam em valorizar uma peça que reconhecem que é única, que foi pensada para agradar quem vai receber, que leva em consideração a cor de preferência. O presente é construído para agradar especificamente quem vai receber, né? Ou para decorar a casa da pessoa que está... Às vezes ela mesma quer se presentear, né? Sim. Então, o presente artesanal tem essa característica. Ele é feito com o tempo, com esmero, com cuidado, para atender o público específico. Coisa que a gente não encontra na loja, né? Sim. E ali vocês também vocês desenham peças também, né? Sim. A pessoa, ela dá uma referência e a gente começa a construir e vai mostrando, vai fazendo a entrega parcial, e o cliente vai aprovando, vai apontando alterações e a gente vai adequando. Nani, uma outra coisa que eu queria perguntar para você. Durante a pandemia, né, nós passamos por um período de muitas dificuldades, né? Nós enfrentamos aí um grande, assim, caos, que não tinha máscaras, né? Foi exigido ali que todos os ambientes tinham que usar máscara e não tinha essas máscaras. Então, recorreu-se muito àquelas máscaras fabricadas, né? Vocês participaram disso, nessa fabricação de máscara? Como foi isso para vocês nesse setor? E se vocês fizeram isso e venderam também, comercializaram? Não repare se eu chorar, porque é um assunto que me emociona muito, até hoje, 2 anos depois. Quando eu tive notícias que a pandemia estava chegando, era assustador, e eu pensei, a gente não tem máscaras, né? Verdade. E as pessoas desfavorecidas financeiramente, como elas vão comprar, né? Então, eu comecei eu não sabia como fazer, não tinha medidas, não sabia nada. E eu comecei a buscar essa informação. E aí eu contei com o apoio maravilhoso de uma infectologista. E ela me relatou que colegas dela fizeram parte de uma frente que foi voluntária na China, numa grande pandemia que teve, e eles se protegiam com as máscaras de tecido. E ela me disse como higienizar e tal, e ela falou que todos eles foram preservados, nenhum deles se infectou. Então, faça as máscaras. E isso era só o que eu precisava. E aí eu comecei. Eu tenho um monte de tecidos, mas um monte.
E muitos são assim, de viagens para fora que eu fiz, que eu nunca mais vou encontrar aquele tecido. Era tecido do coração. Cortei todos. E fui. E eu comecei a distribuir. E eu recebia sempre ligação, mensagem de pessoas que falavam assim, não faça, porque não vai proteger ninguém. As máscaras não são eficazes. Eu falei, mas, poxa vida, eu estou respaldada pela ciência. Se o infectologista me disse que vai funcionar, se proteger um pouquinho, vale a pena. E aí, eu passei a trabalhar remotamente na universidade, então eu conseguia colocar o meu computador para atender os meus clientes da universidade e a máquina de costura. E eu ia até madrugadas costurando. E eu vi que sozinha eu não conseguiria. Porque os hospitais começaram, através dessa médica, ela informou no hospital que eu conseguiria ajudá-los, porque não tinha nem para comprar. É verdade. Né? Então, eu falei, sozinha eu não vou conseguir. E eu comecei a chamar voluntárias. A gente formou um time de 14 artesãs e pessoas que não sabiam costurar. Falavam assim, olha, eu tenho uma máquina lá da minha mãe parada, mas se você me ensinar, eu costuro, porque eu quero ajudar. Pessoas doando tecido, pessoas doando linha. Foi assim, emocionante, sabe? E ó, eu fico emocionada de falar. A gente nem imagina que aconteceu tudo isso, né? Foi. Das pessoas se unirem, né, para combater essa Foi doença. muito legal. E aí, às vezes chegava a demanda, o HGP pedia, olha, a gente precisa de 200 máscaras para amanhã. A gente virava à noite costurando. E acabaram-se os tecidos, acabou o material e a demanda não parou. Então, eu falei, vamos vender. Quem pode pagar vai ajudar a comprar material para quem não pode. Então, as pessoas compravam, compre uma e doe outra, né? Então, com esse dinheiro, aí foi. Conseguimos e depois era bacana porque as pessoas fazem a limpeza urbana, passavam, ei, você tem uma máscara aí? Olha, tem uma vizinha minha que não tem. E a gente entregava com o maior gosto. Então, deu certo, foi super interessante. As pessoas, né, passaram por essa fase difícil, graças a Deus. E a gente ficou como referência. Eu consegui, com muito custo, e foi muito difícil, mas foi assim, uma vitória grandiosa. Eu fui a primeira pessoa a conseguir o tecido antiviral para as máscaras no Tocantins. Foi um tecido feito pela Unicamp, com parceria com a Universidade da Espanha. Os pesquisadores conseguiram desenvolver um tecido com nanotecnologia que conseguia matar o vírus, né? Pelo menos da primeira variante, e em pouco tempo. Então, a barreira ficou mais forte, né? Hoje em dia eu sigo fazendo máscaras, e todas com tecido antiviral. Então, essas coisas marcam a gente, né? Com certeza. A gente doou para asilos de idosos, para escolas, para hospitais, para aldeias indígenas. Foi um trabalho maravilhoso. Então, vocês fizeram doações e também comercializaram? Sim. Que bacana, né? Muito. Eu lembro claramente assim do ministro Mandetta na época, quando teve assim, praticamente não tinha máscara em local nenhum, né? Não tinha máscara para ser vendido, então não tinha nem nos hospitais, e a preocupação era muito grande porque os profissionais da saúde naquele ritmo intenso de trabalho. E ele falava, né, vamos investir nas máscaras caseiras, vamos produzir máscaras para que a gente consiga, pelo menos, evitar ao máximo esse contato com o vírus. É né? verdade. Então, e o bom é que a gente inspirou outras pessoas. Eu recebi visita de pessoas de outras cidades. Será que você pode me ensinar? Porque eu quero fazer lá na minha cidade para doar. Eu tenho 20 costureiras de plantão, só esperando eu chegar com as instruções. Era uma satisfação imensa, né? Muito bom. Então, você trabalhou e contribuiu muito, Graças né? a Deus. É bom. E hoje, Nani, o que você sente aqui do mercado hoje aqui no Tocantins? Tem sido viável? O que você assim sente em relação a poder produzir e expor todos os produtos que estão produzidos ali no artesanato? Eu acho que o mercado é sempre promissor para o que tem qualidade. E eu observo também que as pessoas não se importam em pagar um pouquinho mais se for por peças diferenciadas, com bom acabamento,
com apego afetivo, principalmente afetivo, isso é muito importante, né? E eu estou focando muito em acolher o turista. Né? Então, agora, eu tenho tentado mostrar para o turista o que a gente tem aqui de artesanato. Eu já mostro a nossa produção literária, os escritores do estado, os compositores. Eu estou sempre casando o meu trabalho com outros segmentos da arte tocantinense. E isso tem dado certo. Então, eu acho que se a gente for por aí, porque o Tocantins está sendo descoberto turisticamente agora, né? Eu visitei recentemente a Serra Gerais, meu Deus, que loucura! E lá tá tudo muito, assim, começando, né? E vai ser bacana se a gente puder ter coisas de qualidade para oferecer para as pessoas que vêm visitar, né? Muito, com certeza. Aqui nós temos, né, várias feiras, né? A gente tem, agora mesmo na Graciosa, está tendo lá, nesse período de férias, né? A prefeitura está investindo nessa questão de poder ter aquelas barracas onde expõe produtos. Você já chegou a participar dessas exposições? Já. Eu participei, a primeira organização que teve, chamada Feira das Manas, eu fiz parte. Hoje eu faço parte de uma outra organização, um outro coletivo chamado Feira das Minas, todos valorizando o trabalho artesanal feminino. E a gente está por aí, espalhando, mostrando para Palmas o que a gente faz. Muito bom. Eu faço parte de um grupo, né? Inclusive fui uma das idealizadoras do grupo Mulheres Articuladas do Tocantins. Queria até lhe convidar para fazer parte desse grupo. Agradecida. Esse grupo nós já temos em torno mais ou menos de umas 400 mulheres. E ali a gente divulga, né, o trabalho de todas as mulheres, a gente divulga também vagas de emprego, a gente divulga o que as mulheres produzem, né? E o WhatsApp, ele é uma excelente ferramenta, né, para divulgação daquilo que hoje as pessoas estão comercializando, né? É verdade. E eu queria saber, assim, você, além da rede social do Instagram, você utiliza também para estar divulgando pelo WhatsApp, utiliza também a questão da mídia na televisão, ou só mesmo na questão do Instagram, para divulgar ali todas essas... A gente tem um monte de redes sociais, de aplicativos hoje. Eu faço uso de praticamente todos. A gente tem que fazer uso disso porque a gente precisa que as pessoas nos vejam e a gente tem que descobrir onde elas estão, ou para que lado elas estão olhando, né? É verdade. Então, é por aí. Eu uso TikTok, eu uso Instagram, Telegram, Facebook, e aí vai. Tudo que puder eu faço. Invisto em mídia paga também, em divulgação para impulsionar as publicações. E o meu atendimento, o WhatsApp, eu uso mais para atender o cliente que já me descobriu na rede social. Olha que legal. Eu acabo não divulgando por ele. Embora tenha muitos grupos, né, que eu faço parte, e as pessoas acabam já conhecendo o ateliê e tal, e é meio que um caminho já traçado. Nani, eu queria que você pudesse falar um pouquinho para a gente, para aquelas mulheres, né? Aquelas mulheres que ainda não empreenderam, porque sente assim, às vezes, inseguras, elas têm medo, né? Tem alguns bloqueios que fazem com que, às vezes, a gente paralise, né? Trave, não consiga ir para frente. Né? Porque você já tem, assim, um período já grande como empreendedora, né? Que investiu. E eu vejo que hoje a gente precisa incentivar, né? Não só as mulheres, mas como eu tenho esse podcast voltado para valorizar o trabalho das mulheres, queria que você pudesse falar aí para as nossas mulheres que estão nos assistindo, né? Para que elas, como que você fez para iniciar no empreendedorismo e incentivá-las também, que tem muitas ainda que têm medo, né? A palavra certa de falar é o medo, e às vezes o medo faz com que a gente trave muitas coisas. Eu acho que a principal mensagem é: tenha fé em você, inabalável. Acredita tanto que você vai acabar convencendo as outras pessoas. Eu tive um monte de obstáculos, ainda tenho, estou longe de chegar onde eu quero, né? E eu acho que o que faz a gente estar sempre buscando
chegar no objetivo é a fé. Eu acredito totalmente que eu sou capaz e a gente não pode se intimidar. Esperar produzir quando tiver a condição exata. Não, eu quero costurar, mas só quando eu tiver aquela máquina, último lançamento, eu vou conseguir trabalhar daquele jeito. Pode estar muito longe para você adquirir o equipamento perfeito. Vai fazendo com o que tem, como dá, onde dá, e quando você menos esperar, chega lá. E outra coisa, vista grossa, ouvidos tampados para aquelas pessoas que disserem que isso não é para você, não vai dar certo. Dá certo. Teve uma época, logo que eu comecei, quando eu saí de casa, porque meu ateliê era no quarto, né, era um quartelier, e eu fui crescendo, eu tive que sair de casa. E quando eu saí de casa, o ateliê tomou proporções gigantescas. E aí me dava mais despesa do que lucro. Eu falei, meu Deus, o que eu faço, né? E agora? Será que eu devo passo maior que a perna? E um dia eu comentando com um amigo, meu marido é administrador. Aí vocês imaginam, né? Porque é tudo assim calculadinho. E ele me disse assim, olha, se não paga as despesas, fecha. Né? E eu falei, mas será? Será que ele está certo? E aí comentei com amigos e um outro amigo que é engenheiro de exatas, ele falou assim, faça os cálculos, não cobre, fecha. Eu falei, ai meu Deus, todo mundo... Aí eu tenho um outro amigo que é músico, me chamou no privado e falou assim, esquece, não dá ouvido para eles. Eles não entendem de arte, eles entendem de números. Isso que você faz é arte, não vai, é coração, é emoção. Vai pelo seu coração que vai dar certo. Aí eu falei assim, mas o ateliê era um cachorrinho pequenininho, assim, fofo, que eu estava cuidando. E ele cresceu e agora ele me arrasta, sabe? Ele falou, monta nele e desfila em palmas que vai dar certo. Você não desiste, não fecha que vai dar certo. E eu sou eternamente grata, porque aí eu falei, é mesmo, né? Vou lá. Então, para ter sucesso, trabalha com o que você tem, do jeito que você pode. E tenha fé em você e em Deus. Vai dar certo. É isso aí. E eu olho para você, né? Vejo uma mulher bonita, uma mulher, assim, de uma energia muito... Ela fica aflorada, né? E eu sempre falo, né? Que quando Deus põe a gente num propósito, num projeto, é porque nós precisamos acreditar nele, né? E às vezes a gente tem que plantar uma semente para colher os frutos mais para frente. Certeza, né? Verdade. Hoje, eu vejo que no empreendedorismo, nós temos várias chaves do sucesso. Né? E uma das chaves do sucesso é a questão da persistência. Né? Você não pode desistir no primeira chuva, no primeiro vendaval. Se você desistir, você já não vai conseguir, né, firmar numa empresa. Né? Você precisa criar, que as pessoas te conheçam, precisa criar uma reputação para que as pessoas acreditem também no seu produto, no seu trabalho. Verdade. Né? Então, tudo é um processo, né, que precisa iniciar e amadurecer para ele dar os frutos corretos e a colheita na época certa. Eu tenho um cartazinho lá no ateliê que fala, a chave do sucesso é a persistência e a disciplina, porque tem que persistir. E aí entra a fé na gente, né? É verdade. Mas, Nani, eu estou muito feliz de você ter vindo aqui no nosso podcast. Né? Eu sempre falo, né, que a minha vontade é de trazer todas as mulheres empreendedoras aqui para que possa contar a sua história de vida. Né? Possam estar... Eu sempre, quando eu ando, que eu vejo uma mulher empreendedora, principalmente nesse ramo aí, que é na questão do artesanato, de poder ir nas feiras, de poder mostrar ali os seus produtos, eu tenho muita vontade de trazer sempre aqui, porque aqui é um canal para a gente divulgar esse trabalho. Então, eu desejo aí muito sucesso para você. Quero ser sua cliente também. Vou ter o maior prazer. Tá? E que eu queria também que você pudesse falar um pouquinho da sua rede social, né, do seu Instagram, que pudesse convidar as mulheres para estar conhecendo, para estar ali sabendo todos os produtos, né, que são fabricados por vocês, e também para divulgar os cursos quando tiverem, né, que eu acho que é algo bem bacana também, e com certeza é uma terapia para aquelas mulheres, e também aquelas mulheres que querem começar a gente a empreender. É num curso desse que você começa a se desenvolver para poder ter também o seu próprio negócio. Eu achei, assim,
de um carinho extremo ter recebido esse convite, né? Justamente por ser um canal para a gente inspirar outras pessoas e também para buscar inspiração. Quando eu soube do podcast, eu fui assistir todos os episódios. E eu conheci muita gente que eu não sabia que morava em Palmas, não sabia o que faziam. E eu fiquei encantada. Então, eu fui inspirada também. E isso prova que o trabalho de vocês está cumprindo o papel, né? Isso é muito bom. E assim como eu fui inspirada, eu espero poder inspirar algumas pessoas. Sou extremamente agradecida pela oportunidade. Convido vocês a conhecerem o trabalho do Bicho Carpinteiro. Estou no Instagram como @bichocarpinteiro, com a letra K. E através da biografia, ela tem vários links onde a gente pode se comunicar. Lá é uma vitrine, né? Dá para vocês conhecerem um pouco do que eu faço, porque nem tudo dá tempo de postar. Às vezes eu concluo um trabalho, quando eu vi, já entreguei, nossa, não registrei. Mas a gente se acha por lá. Espero que vocês gostem. Se quiserem aprender alguma coisa que está dentro do que eu conheço, a gente pode combinar. Se não, eu posso buscar parceiros para trazer técnicas diferentes. O importante é buscar o novo e não passar vontade. Tem vontade de aprender alguma coisa? Vai atrás, experimenta. Não gostou? Mas pelo menos tentou. Gostou? Segue fazendo, se aperfeiçoa, né? E o mundo está aí para a gente descobrir todas as nossas potencialidades. Isso daí. Muito bem, gente. Nós estamos chegando mais no final aqui do nosso podcast, do nosso 12º podcast. E eu fico muito feliz de vocês estarem assistindo, da nossa audiência. E quem gostou, que possa estar curtindo, compartilhando, comentando. E também, se você, mulher, que tem uma história bacana, que é uma empreendedora e quiser fazer parte do nosso podcast, nos mande mensagem que nós estaremos agendando com você também uma entrevista. Pode sim. Pode sim, podcast com Marta Franco Ramos e as mulheres articuladas do Tocantins. Pode sim.